Construtora, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu. Olá, mulher privilegiada! Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você que está na sua casa. O Senhor me trouxe uma palavra de consolo, de fé. E nesse tempo de crise, de isolamento social, nesse tempo em que o mundo está vivendo um momento devastador, de desespero, o Senhor tem uma palavra para mim e para você na Bíblia. E eu quero ler com você essa tarde. Eu queria que você abrisse agora, aí na sua casa, a palavra do Senhor que está em Hebreus 11, no capítulo 1. Aleluia! E diz assim a palavra que prevalece para sempre. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu queria que você corresse rapidinho para o versículo 6. Que diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Querida, nesse tempo de crise, nós precisamos plantar uma semente, e não é semente de desespero. A Bíblia nos ensina a ter fé, a fé de coisas que a gente não vê. Ao nosso redor, em torno das nossas circunstâncias, estão coisas desesperadoras. Em todo tempo nós somos bombardeados com notícias, com mensagens negativas de morte, de destruição. Mas nós cremos em um Deus poderoso, que está aqui na palavra de Deus, em todo tempo, trazendo a verdade para nós. E nesse tempo você precisa plantar uma semente diferente, porque você é um povo que Deus escolheu. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que tem um caráter firmado, você é uma mulher que Deus separou para viver um momento de crise e fazer a diferença nesse momento de crise. Então, por isso, plante sementes boas, sementes de fé, sementes de bondade, porque lá na frente, com certeza, você vai colher coisas que o mundo em desespero não irá colher. O livro dos Hebreus, ele fala de um povo que vivia em época de escravidão. Aquele povo hebreu, ele estava no Egito, vivendo uma cultura e uma idolatria totalmente diferente do que eles foram ensinados nas suas vidas inteiras pelos seus pais. Mas eles precisavam trabalhar como escravos e viviam lutas terríveis todos os dias. Mas eles venceram. Em todo tempo eles lembravam e diziam e declaravam: Deus vai mandar o libertador. Deus, ele vai trazer solução para nós. E o libertador chegou para aquele povo. E Deus trouxe solução para aquele povo. E eles não perderam a fé. Por isso que aqui no livro de Hebreus está falando sobre fé. Que fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza do que eu espero. E se eu espero em Deus, eu não posso me descontrolar por uma circunstância ou outra, por um problema de calamidade pública mundial, sabendo que Deus, ele é o dono do mundo. Em Filipenses 4 também nos ensina a trazer tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Nisso precisamos pensar. Precisamos nos render ao Senhor. Precisamos entender tudo o que está acontecendo, obedecer aos governantes, ficando em casa, mas de nenhuma maneira nos rendendo a perturbações e palavras de derrota. Jamais. Aquele povo em nenhum tempo desistiu de servir a Deus, faziam reuniões nas suas casas, louvavam a Deus em todo o tempo, esperando o libertador, esperando o momento correto. No momento em que vieram as pragas e veio a última, que foi o espírito da morte, eles se renderam nas suas casas. E a porta deles foi marcada com o sangue do Cordeiro. Tudo isso o Senhor instruiu a eles. E o Senhor, nesse momento, Ele está nos instruindo a obedecer
os governantes, porque foi tudo constituído por ele, né? A Bíblia fala da liderança, que devemos obedecer liderança. Então, se eles estão dizendo que é pra gente ficar em casa, vamos ficar. Agora vamos ficar orando, vamos ficar jejuando, vamos ficar buscando, lendo a palavra, nos alimentando do que nos edifica. Para que assim, queridas, a gente possa vencer toda essa batalha, porque venceremos. Mas existiu também um povo naquela época que murmurou, que não suportou as dores e as afrontas de Faraó. E eles começaram a se render às derrotas e às coisas ruins que eram propostas para ele. E eles deixaram de focar na esperança em Deus. E muitos foram libertos, foram com o líder Moisés, mas chegando no deserto, eles foram engolidos pelo deserto. Eles chegaram à terra prometida? Eles não chegaram, eles ficaram para trás. Por quê? Porque perderam o foco daquele que é o nosso autor e consumador da fé. Ele é o nosso autor e ele nos deixa a palavra, que é bússola para nos edificar. Hoje, realmente, estamos vivendo dias que a palavra que o povo diz é de dores. Não chega perto do que viveram esse povo. Sim, em outro tempo. Mas qual a diferença real entre ele e a gente? Nenhuma, era outro tempo. Você pode dizer, mas eles viviam em grupos e comiam e bebiam. Mas um momento eles ficaram de tipo isolamento social. Eles não podiam sair das casas. Existia uma ordem que ele não podia sair daquela cidade que eles estavam. E eles permaneceram ali naquela cidade. E por isso eles alcançaram a vitória. E nós precisamos também obedecer. Mas não fique ouvindo em todo tempo derrota. Não fique dando em todo tempo vazão ao inimigo para trazer doença psicossomática, para achar que você é uma derrotada, que você não. Deus chamou as mulheres desse tempo para orar e interceder pela vida do povo. O povo lá fora carece da presença de Deus. O povo lá fora carece de uma palavra de verdade, de uma palavra de consolo, de uma palavra de edificação. E quem é que vai dar essa palavra? Se eles estão desesperados. A igreja também vai ficar desesperada? Não, nós não. Nós precisamos nos levantar como mulheres para edificar, para profetizar vida, para profetizar vitória sobre a vida do povo. E eu queria também, queridas, dizer para você que precisamos nesse momento crer em todas as promessas. Nós não podemos ofuscar as promessas de Deus. Deus nos deixou muitas promessas. Que nós viveríamos com Ele eternamente, que teríamos vida abundante. Tudo isso o Senhor nos promete. Mas Ele diz, o tesouro de vocês não é aqui. Então não se preocupe. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer no mundo? Entregue ao Senhor. Se você nesse momento tem um problema financeiro, se você nesse momento tem uma vida difícil, entregue ao Senhor. Ele é Deus que provê. Ele proveu na vida do povo hebreu no deserto diariamente. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai prover na nossa também. Existem muitas pessoas que também estão indo trabalhar, porque não podem ficar em casa. É quem está à frente desse trabalho. São os profissionais de saúde, são os vigilantes e as pessoas que não podem. São os serviços que eles chamam de essenciais. Essas pessoas precisam ir, elas precisam enfrentar com fé, crendo que o sangue de Jesus cobre e nada vai acontecer. Nós precisamos focar em Deus, mais do que nunca. Se até aqui você focou em Deus, nós precisamos mais ainda focar no Senhor e jamais desfalecer. Então, neste tempo, você, mulher santa, de caráter firme, levante-se, busque ardentemente. Ardentemente é lentamente, devagar. Hoje eu vou buscar, amanhã não. Eu estou em casa. O Senhor está permitindo que você fique em casa. Eu não posso dizer o mesmo, mas você fica em casa. Então, se você é para ficar em casa, minha irmã, levante-se e diga: eu vim a esse tempo para edificar
edificar. Ainda que o mundo esteja dizendo que está destruído, você veio esse tempo para edificar. Então levante-se ardentemente as coisas do alto, busque, orando, batalhando, com armas espirituais. A nossa arma espiritual, a nossa arma não é carnal. E como esse vírus é invisível, mais ainda você precisa batalhar invisivelmente, orando e jejuando nas regiões, para com as regiões celestiais, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse agora em 2 Coríntios 10:4. Porque essa palavra é uma palavra de vida e de levantar, de avançar, porque o Senhor garante para mim e para você. Está no livro de 2 Coríntios 10, no capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor. A partir do 3, vamos ler. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas, elas são espirituais, mas elas são poderosas para destruir qualquer fortaleza. Então, tudo que se levantar contra aquele que usa as armas corretas vai ser destruído. Imagine uma fortaleza para destruir. A minha, a sua oração, o meu e o seu posicionamento faz destruir. Então, nesse tempo de crise, não fique desanimada, de maneira nenhuma. Levante-se. Se você ainda não conseguiu um grupo de oração, se você não é da nossa igreja, se você ainda não conhece ninguém para estar orando junto, busque. Porque Deus, Ele vai fazer muitas coisas maravilhosas nesse tempo. Deus quer salvar muitos. E através de mim e de você, usando as armas que Ele nos deu, que é oração, jejum e busca, leitura da palavra e as redes sociais, para o bem, para o propósito de Deus. Então, nesse tempo, você vai fazer a diferença, mulher de Deus. Porque, mulher, você é uma mulher firme, você é uma mulher de caráter firme, você é uma mulher sábia. Então, em nome de Jesus, tome posse da palavra do Senhor e não desfaleça, permaneça firme conosco e com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.